Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o Meio Tempo, programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, a SMI ou FGV Comunicação. Ela foi a pessoa do ano, segundo a revista Time, e de acordo com o jornal New York Times, 2023 foi o ano dela. Uma artista de 34 anos que, por onde passa, sacode a economia e o chão dos estádios. Já sabe de quem eu estou falando? Valendo uma pulseirinha da amizade. Rodou a vinheta. Aqui comigo hoje o professor e pesquisador da FGV Comunicação, Felipe Sauerbrunn, e a estudante, aluna aqui da SMI, Ana Clara Legei Seixas. Bem-vindos! Juntos vocês escreveram um artigo, Mastermind das narrativas por trás do sucesso e do impacto econômico de Taylor Swift. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, muito legal ter vocês aqui. Muito obrigado, Leila. É um prazer estar aqui, inclusive junto com a Ana Clara, né, que é uma aluna, que além de ser uma excelente aluna, foi minha parceira nesse artigo. Não precisa ficar assim, com vergonha não, tá? Tá tudo certo. Olha só, gente, a gente vai começar como a gente costuma, quebrando o gelo. Pergunta do dia: qual é a sua canção preferida de Taylor Swift? Assim, acho que tem várias. É porque, assim, eu às vezes fico escutando muitas músicas, aí eu enjoo, aí começa a ser outra, mas acho que agora seria Karma, não sei. Acho que o artigo com o professor me fez até escutar mais músicas da Taylor. E você, Felipe? Assim, eu não sou um grande fã, não tenho nada contra a Taylor Swift, mas assim, não sou propriamente o público-alvo dela. É claro que eu conhecia Shake It Off, né, que é um sucesso aí, tocava em todos os lugares, mas por conta até da sugestão da Ana, como título da matéria, que é Mastermind, que é uma canção da Taylor Swift, eu acabei gostando dessa canção. Eu achei interessante, tive que ouvir com atenção, né? Então eu acabei gostando também. Eu fui contaminada pelas minhas filhas, aí elas adoram August e Champagne Problems. Então, aí seriam as minhas. Mas também não sou exímia conhecedora. Mas aí, exatamente para me preparar para essa conversa, eu fiquei ouvindo Taylor, 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 Taylor. Ana Clara, você é uma Swiftie? Assim, não, eu gosto da Taylor, mas eu não sou muito fã, assim. Eu gosto dela. Acho que até o professor teve a ideia, assim, de me chamar porque eu fiquei muito curiosa, assim. A gente conversava durante as aulas, né? Assim, eu tento me aproximar um pouco da geração dos alunos e trazer alguns assuntos que sejam do interesse deles, do dia a dia, para fazer conexão, né, com a gestão da comunicação em ambientes digitais. E primeiro veio até outra artista, que foi a Luísa Sonza, né? A gente chegou a comentar, foi um... E tem um paralelo, né? Eu estava pensando nisso, pela presença nas redes sociais. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, o lance das redes sociais é fundamental para qualquer organização e não é diferente para carreiras, né? A gente vai entender aqui os artistas como organizações, né? Como produtos. E, nesse sentido, aquela lógica inicial de que eu preparo um produto, lanço no mercado e vendo, ela já não é mais tão importante quanto estar o tempo inteiro acompanhando o que falam de mim e dos meus produtos nas redes. Né? Nesse sentido, a Luísa apareceu primeiro, a Luísa Sonza nas aulas. Eu acho que primeiro foi a música da Kenner, por conta do caso de ensino, né, das sandálias Kenner, problema de posicionamento, de colocação nas redes sociais, que a gente expandiu, né, para uma discussão mais contemporânea. E aí tem uma canção do FBC que acabou viralizando na turma, e eles ficam usando a expressão dele, ficam me zoando com essa música. E depois veio Luísa Sonza, espontaneamente uma aluna veio falar dela por conta de um caso de traição, que, aliás, essa é mais uma conexão entre a Luísa Sonza e a Taylor Swift, porque os relacionamentos amorosos são basicamente os principais temas delas nas redes sociais. E por conta da chegada da turnê da Taylor Swift ao Brasil, nós temos uma aluna que é Swift mesmo, né? E aí esse assunto também tomou as nossas aulas. E a gestão da imagem da Taylor Swift nas redes é algo muito bem feito, né? Assim, alguns episódios aí para a gente contar a respeito. Vocês trazem no artigo uns números muito impressionantes, né? Que a empresa que trouxe ela para o Brasil, fez a turnê no Brasil, teve um aumento de mais de 93% nos lucros, viu as ações subirem 74% depois da primeira semana de venda de ingressos aí da turnê The Eras.
E nos Estados Unidos tem esse efeito Taylor, já conhecido na economia, né? Por onde ela passa, os hotéis ficam lotados, dá uma movimentada. Isso te impressiona, Ana? É, bastante. Assim, essa parte eu fui descobrindo junto com o professor. É porque, inicialmente, eu tava curiosa mais com o show dela aqui no Brasil. Porque teve um negócio com a menina, teve o calor. E eu fiquei, meu Deus, ela não vai se pronunciar. Só que aí, conversando com o professor, ele me explicou que mesmo que isso esteja repercutindo muito aqui no Brasil, lá fora, a partir do momento que ela se pronuncia, vai gerar mais repercussão ainda. E aí acho que foi isso que eu comecei a me interessar, assim, mais pela repercussão, assim, da Taylor. E aí eu comecei a pesquisar mais junto com o professor. E aí os números são bem impressionantes. Eu sabia que era grande, mas eu não sabia que o impacto era tão alto assim na economia. Aliás, tua xará, né, que perdeu a vida na tragédia, Ana Clara também, né? Fica a nossa solidariedade para a família, gente, porque que horror essa história. E como é que você acha que a Taylor fez essa gestão de crise, digamos assim, Felipe? Pois é, esses temas são muito delicados sempre, né? E organizações passam por problemas de crise, né? Eventualmente crises muito horríveis como essa, né? Perda de uma vida. Mas, de qualquer forma, assim, pensando friamente, como PR, né? Como a RP, na verdade, a PR, a gente vai ter que trabalhar a imagem desse artista, desse produto, dessa empresa, para preservá-la, né? Foi uma fatalidade. Assim, como eu falei para a Ana, né? Ela não ia nunca se pronunciar, porque senão ela ia ganhar uma escala global, né? Ela é uma artista global, então ela deixou a empresa no Brasil, na verdade, à frente disso. O que rapidamente a imprensa pegou como gancho, né? Não foi ela, foi a empresa. Botaram uns tapumes no estádio para as pessoas não verem. Isso não foi uma decisão da artista, foi uma decisão da empresa. Então isso é uma espécie de gestão fria e cruel, né, de relações públicas. Passou a batata quente para a empresa para se preservar e acho que não chegou a respingar na imagem dela. Quer dizer, os shows continuaram lotando e tudo bem. E lá fora a coisa não chegou a fazer barulho, né? Sim, a impressão que fica é essa. O que é assim, mesmo se tratando de uma fatalidade, se falar friamente nisso é muito triste, mas mostra que o RP dela é muito profissional e muito eficiente. Já que vocês estão falando disso, eu vou aproveitar, normalmente eu deixo isso mais para o fim da nossa conversa, mas eu já vou chamar agora. É aquele ponto do programa em que a gente conversa com a inteligência artificial. Roda a vinheta. Olha, eu perguntei para o ChatGPT o seguinte: responda de modo que a leitura em voz alta da resposta não ultrapasse 1 minuto. Que estratégia de comunicação digital ajudou e ajuda no sucesso da cantora e compositora Taylor Swift? Aí, o que ele me respondeu? Uma estratégia de comunicação digital que ajudou e continua ajudando no sucesso da cantora e compositora Taylor Swift é a utilização das redes sociais de forma estratégica. Ficou meio ruim, ChatGPT, essa frase, hein? Estratégia de forma estratégica tem que melhorar, mas vamos embora. Ela utiliza plataformas como Instagram, Twitter e YouTube para se conectar diretamente com seus fãs, compartilhar conteúdo exclusivo e promover seu trabalho. Além disso, Taylor Swift também utiliza estratégias de marketing digital, como lançamento de singles e álbuns de surpresa, criando expectativa e gerando buzz nas redes sociais. Essa abordagem direta e autêntica tem ajudado a construir uma base de fãs leais e engajados, contribuindo para o sucesso contínuo da sua carreira. Você concorda? Eu acrescentaria o TikTok, que eu acho que o público da Taylor Swift está assim, profundamente no TikTok. E tem uma passagem muito curiosa, acho que vale a pena eu comentar aqui. Ela entrou numa lista de artistas que mais poluem por conta das viagens de avião particular. E aí conectou com a questão dos relacionamentos, porque ela viajava no intervalo da turnê para encontrar o novo namorado, que é um jogador de futebol americano, né? E aí ela teve uma grande sacada, que obviamente ela não vai explicitar dizendo que foi uma atividade de RP, mas, né, acabou sendo a discussão que criou daí. Ela saiu da turnê dela e foi ver um jogo do namorado contra o New York Jets. Pronto, quando eu procuro Taylor Swift Jets, aparece ela com o namorado ou com a mãe, eu não sei muito bem, assistindo o jogo, né, do Kansas City Chiefs contra o New York Jets. E isso, olha só, não só ela conseguiu driblar, né, o SEO, como também isso criou uma discussão a respeito do que ela fez. Então, o pessoal de relações públicas começou a discutir, nossa, isso foi uma jogada de mestre. E o TikTok passou a trazer vídeos das pessoas comentando a jogada de RP dela. Caramba.
Assim, ela é realmente incrível. É um uso metalinguístico Exato. quase das redes sociais, né? Muito louco. E tem um negócio também que as minhas filhas estavam me contando, elas que são super fãs da Taylor, é que ela às vezes faz comentário, tem live de fã rolando e ela vai e entra e faz comentário. Tem isso mesmo? Ela tem uma equipe que acompanha. Ela tem uma equipe que acompanha. Se é ela mesma a gente não sabe, mas é eu não como sei, se fosse, né? É como se fosse, exatamente. E isso tem um impacto muito grande, né, para esse público que são os fãs. A gente pensa em fã, geralmente, aquela pessoa que está lá gritando na primeira fila, mas não é só esse grupo, né? Todas as pessoas que acompanham a carreira ou de uma pessoa, ou de um produto, ou de uma empresa, e se manifestam positivamente, de forma espontânea, a gente pode classificar como fãs, né? E eles hoje são muito importantes. Por quê? Porque a comunicação não é mais, como eu falei, né, de um lado só, né, de quem produz a mensagem para quem vai receber. Hoje todo mundo gera conteúdo. E quando todo mundo gera conteúdo, eu não consigo acompanhar tudo que está acontecendo. Então, os fãs acompanham para mim. É muito legal. O que te chamou mais atenção ao pesquisar para escrever esse artigo, Ana? Eu acho que, assim, essa coisa das eras dela é muito marcado, assim. Acho que foi o que mais me impressionou. Que o professor queria muito falar, assim, sobre as narrativas que ela consegue criar. E aí eu fiquei muito nesse negócio de pesquisar sobre as eras. Tipo, as coisas que foram acontecendo na vida dela, as fases da vida porque, dela. assim, cada álbum dela meio que é uma era. Aí as pessoas, até os fãs falam, ai, tô na minha era lover. É tipo, ai, tô romântico. Aí eu fiquei muito pesquisando isso. E aí agora ela tá regravando, né? Os álbuns. E apareceu agora meu algoritmo só da Taylor Swift. Sempre que eu entro no meu Instagram, no buscar, só tem Taylor. Aí eu tô quase fã da Taylor, porque tá tudo, pra mim, chega Taylor. Aí às vezes eu fico vendo, né, os vídeos. Aí tudo assim que ela posta, os fãs já ficam... Ai, meu Deus, será que é uma dica pra quando vai lançar a regravação do Reputation, que eu acho que é o próximo? Aí, um monte de teoria, assim, porque no clipe de uma música tinha um número. Será que o mês é esse número que vai lançar? Aí eu fico acompanhando agora. Isso me impressiona bastante também. É assim, mesmo antes de lançar, as pessoas já estão muito engajadas, assim, com esse próximo lançamento dela. É uma mistura de teoria da conspiração com easter egg, né? Umas coisinhas que ela vai soltando para fazer um teaser mesmo. Exato. Essa coisa da narrativa eu acho muito importante, porque está cada vez mais claro, né, ainda mais estudando a comunicação digital, a importância que as narrativas têm para a construção de mercados. Né? O que a Taylor Swift fez foi construir um mercado para ela, né, que foi muito bem sucedido. São 2 bilhões de dólares de receita só com venda de ingressos. Você imagina, é uma economia e tanto, né? Assim, é um mercado muito poderoso. Que, para nós, né, Leila? Desculpa, eu estou me incluindo aqui no seu grupo. Passa... Mas para nós passa longe, né? Quando que eu imaginei que Taylor Swift ou qualquer outro artista desses pudesse ter uma relevância tão grande para a economia? É impressionante. Teve uma história que aconteceu no Grammy, na entrega do Grammy, que o host perguntou para ela se ela tinha se os fãs dela, que eram tão maravilhosos e tal, elogiando os fãs, e se eles podiam mexer no preço dos ovos, porque os ovos estariam caros e tal. Ela falou, eles podem fazer qualquer coisa. E, coincidência ou não, parece que, na verdade, foi uma coincidência, o preço do ovo caiu na sequência e ficou todo mundo assim, meu Deus, a Taylor conseguiu fazer que os fãs boicotassem os ovos e aí o preço caiu. Aí eu fui pesquisar, parece que não foi isso, era uma coisa sazonal. Na verdade, por conta da gripe aviária, tinha tido uma diminuição das galinhas, mataram galinha por causa da gripe aviária, e no momento que a população das galinhas nas granjas começou a se recompor, tinha mais ovo, e aí mais oferta, e o preço do ovo caiu. Exato. Mas fizeram essa associação, então Mas até isso, né? Fica? Pois é, ela é poderosa e derruba o preço do ovo, se quiser. Ninguém vai lembrar que teve gripe aviária, que mataram... Vai lembrar que a Taylor Swift mobilizou os fãs. Teve um caso na campanha do Donald Trump, que não foi com os fãs da Taylor, foi com os fãs do BTS, eu acho, né, que eles se mobilizaram para pegar os ingressos do ginásio onde haveria o encontro lá dos apoiadores, de forma a esvaziar o ingresso. Você vê a importância dessas narrativas de juventude, de poder, etc., na política também. Você sente falta de posicionamento político dela? Tem um negócio dela sempre dizer que vai votar, estimular a ida às urnas dos americanos, que não é uma coisa óbvia, uma vez que o voto não é obrigatório lá. Eu vi bastante gente criticando
até que não ela, mas a Selena Gomez, eu vejo isso direto, muita gente criticando sobre a guerra entre Israel e Hamas. Muita gente critica, assim, até a Taylor também. Assim, mas é o que a gente tá falando, né? Eu acho que ela não Não, vai ela se mede isso. posicionar. Ela com certeza mede. Ela fala, se eu falar a favor disso ou contra aquilo, quanto que eu ganho e quanto que eu perco. Você pode estar certa que ela tem uma medida disso. Né? A gente trabalha com isso aqui na escola, então a gente até sabe. esse foi o debate, assim, que iniciou. Ela não vai se pronunciar sobre a Ana Clara, tipo, nossa, eu fiquei tão... Ficou uma expectativa enorme, né? Aí eu fiquei, E ela foi muito criticada no primeiro momento por não se posicionar. Depois a coisa deu uma acalmada. Não, ela encontrou a família, alguma coisa desse tipo, fez uma mensagem, mas só para o público brasileiro, escreveu em português, que é para não vazar em inglês, por exemplo. Tem todo um controle de como essa mensagem vai sair. No primeiro dia, assim, depois, do primeiro show depois, ela cantou uma música que ela não canta geralmente, que fala sobre luto. Aí todo mundo associou, mas ela nem mencionou, assim, o nome dela. E aí depois ela chamou a família pro show de São Paulo. E aí meio que abafaram o caso. Mas eu vi até muita gente comparando tudo que aconteceu no show dela com o do Travis Scott. Assim, foram proporções bem diferentes. Mas ele foi muito criticado. Muito, muito, muito. De um jeito, assim, que ela não foi. Mas, mais uma vez, as narrativas. O Travis Scott traz narrativa demais, né? Violência urbana, aquela coisa toda. E ela é uma narrativa de garota branca, bacana, divertida, etc. Vocês veem alguma semelhança dela com Marília Mendonça? Eu sei que Marília Mendonça não está mais entre nós, mas uma vibe sofrência que vai tornando público nas músicas, tudo que acontece na vida pessoal, tem aí algo a ver? Até porque a Taylor começou no country também, como estilo, né? O que você acha? Você gosta de Marília Mendonça? Mais ou menos. Assim, eu também não sou muito fã da Marília Mendonça, mas acho que tem um componente, sim, que aproxima as duas, inclusive é um componente meio político. Né, que é a defesa da posição da mulher. Né? Mesmo ela não tendo uma posição lá americana, democrata, republicana, etc., a Taylor Swift tem essa posição feminista, digamos assim. E a Marília Mendonça também tinha, né, essa pegada. Não, a mulher tem um espaço, tanto na música quanto na sociedade, etc. A mulher pode mandar em casa, né? A mulher pode ser patroa, não é isso que ela falava, né? Eu não sou tão fã, não vou lembrar das letras das canções da Marília Mendonça. Mas acho que nisso elas se aproximam bastante. Aí tem muita dor de cotovelo em comum também, né? Separa, junta, começa relacionamento, aí tem a amante, aí tem... Não. É um rocambole essa história. Agora que ela terminou com o ex-namorado dela, eu vejo também muita, assim, vídeo falando sobre, ai, meu Deus, o que aconteceu? Essa música foi pra ele ou não foi? Aí um monte de gente analisando a música. Eu até mandei os vídeos pro professor quando a gente tava escrevendo, que tem um garoto que ele sempre analisa as músicas, assim, dos famosos. Aí ele relaciona com tudo que acontece, assim. Aí agora todo mundo tá fazendo isso com todas as músicas da Taylor sobre o Joe, que era o ex-namorado dela. Aí falando que ela fez aquela música You Are Losing Me pra ele, que ela já estava dando sinais do relacionamento desgastado. E mesmo os relacionamentos que terminam, ela consegue esticar, em termos de narrativas, a história da... Como é que é? Meu Deus do céu. O scarf, meu Deus. É o lenço, né? Uhum. Que ela namorou uma época com o John Mayer. E aí ela pegou as coisas dela, mas deixou lá o scarf. E o John Mayer ficava usando, né, nas fotos. Aí tinha ali será que eles estão de novo? Será que não estão? E vai voltar e não vai voltar. E o John Mayer também é meio queridinho, né? Apesar de ser um músico muito também renomado tecnicamente, ele também é meio queridinho. As pessoas acham ele bonitão, não sei o quê. Então era o casal perfeito, aquela coisa. Ou seja, fofoca em cima de fofoca, e tem toda uma creator economy, digamos assim, influenciadores que são comentaristas da vida e da carreira da Taylor, que devem ganhar grana com isso, não? Sim, as pessoas querem consumir isso. As pessoas querem consumir isso. Esse garoto que eu falei, ele foi até no show da Taylor. E ele é influencer já. E ele não faz só da Taylor, ele faz de vários artistas. Até, assim, às vezes eu fico vendo que eu fico curiosa. Aí ele faz de músicas dos anos 2000, sobre Eminem. Várias coisas assim, várias brigas assim, ele fala nos vídeos dele, acho bem interessante. As pessoas estão atrás de histórias. Não tem saída, né? Você conta uma história para as pessoas, elas param para assistir, né? Param para ouvir. Enfim, e quem produz essas histórias acaba gerando um valor. A gente está migrando aí de uma economia só material, né? Onde a história estava no livro, estava no disco, sei lá, para uma economia onde a história está em 30 segundos no TikTok.
E isso está pegando a gente ainda meio, né, para saber como é que vai ser. Para usar o título de vocês, Mastermind, quem é o mastermind dela? É ela mesma? Ou tem um grande gerente, diretor da carreira dela? Ou essas decisões todas estratégicas é ela que toma? Olha, ela gosta que pareça que tenha sido ela. E por isso até o Mastermind. Né? A letra de Mastermind fala isso. Ó, eu fiz tudo o que eu queria com você e aí você descobriu que eu sou a Mastermind. Então essa é a narrativa que ela apresenta. Agora, ali no dia a dia, eu imagino... Veja bem, ela vai fazer nessa turnê toda 146 shows em 617 dias. Né? Começou em fevereiro de 23 e, curiosamente, começou uma semana depois do Super Bowl, no mesmo estádio do Super Bowl, e movimentou 2 vezes mais dinheiro do que o Super Bowl. Você tem uma ideia do tamanho. Então, ela começou em fevereiro desse ano de 23, né? E vai acabar em outubro de 24. Assim, eu duvido muito que seja ela quem faça de fato essa gestão. Né? É um show a cada 4 dias, 617 dias, 146 shows. Eu acho difícil ela, no tempo dela lá de descanso, ficar acompanhando as redes sociais. Mas ela tem uma equipe incrível, que, mesmo fazendo por ela, faz parecer que é ela. E ela reforça essa narrativa nas letras das canções, na maneira com que ela se apresenta. Até a questão das roupas, né? Que ela muda no show a roupa para mostrar que ela tem, sabe, imagem forte ali. E esse componente visual é muito importante também nessa construção. Então, eu acredito que seja uma gestão profissional, mas que é tão bem feita que parece que de fato é ela. A ideia toda é essa, sem dúvida nenhuma. E das coisas impressionantes dela, conseguir ocupar o top 10 da Billboard, ter as 10 músicas mais ouvidas, como assim, né? E uma mulher, afinal, que não é exatamente óbvio, considerando que... tudo bem, a gente já teve Madonna e tal, mas é um feito. Ninguém fez isso até hoje, né? Ter 10 músicas no top 10. E ela conseguiu isso relançando aquele álbum lá de 2006, se eu não me engano, né? Porque ela teve que a narrativa dela é ser senhora do destino dela. O contrato que havia antes com a gravadora não dava para ela o direito sobre aquela obra até um determinado momento. E assim que ela passou a ter o direito, ela regravou o disco para não ter que usar mais o fonograma daquela gravadora e mostrando, olha, eu mando na minha carreira e eu tenho capacidade de fazer isso. Porque ela tinha os direitos, assim, autorais sobre música, letra e tal, mas não sobre a gravação. Exato. Propriamente, ela está regravando. Exatamente. E relançando. E aí... Exatamente. E os fãs apoiam. E ela ainda começou a botar outras coisas que ela não tinha botado na época. Tinha uma música que era de 3 minutos. Aí ela tinha falado em uma entrevista que ela era muito maior, que ela teve que diminuir. Aí os fãs já ficaram, ai meu Deus, solta essa versão. E como que ela chama cada versão dela, desse disco? Como é que ela chama? Taylor's Version. Taylor's Version. Tá vendo? É a versão dela. Aí ela lançou Director's a música. Cut, né? Aquela coisa. Ela não é a versão música do de novo 10 minutos. Dela. Um clipe de 10 minutos. E também com pessoas que são bem, assim, a Sadie Sink, que tá em Stranger Things, que também, na época, ela tava bem na mídia, assim, também. O Dylan também, o Brian. Ela consegue alavancar, né? Fazer os engajamentos aumentarem aí. E se reinventar deve ser sempre um desafio enorme, porque tem que ter sempre uma novidade. Qual é o próximo projeto? Essa narrativa... Você tem que planejar isso, não é algo que vai se dando de forma espontânea, obviamente. Mas para garantir a longevidade dessa carreira, como é que se faz isso? O que você acha, Ana? Pergunta difícil. Bem, se alguém perguntar para mim como é que se faz isso, eu vou falar, faz igual a Taylor Swift. Porque dessa forma, isso é incrível. Ela começou uma cantora country. Eu, por acaso, fui a Nashville e visitei lá o barzinho, né, o Bluebird, eu acho que chama, que ela começou. É um bar não muito maior que esse lugar aqui que a gente está. E aí você pensa, caramba, Taylor Swift começou aqui? Tem alguma coisa muito estranha. Mas ela começou ali. E ela começou com essa narrativa da menina branca country, que fala para a população específica, né, que consome esse produto lá nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, esse mercado não é tão grande. Em algum momento, né, algum gestor da carreira dela percebeu isso, transformou a carreira dela e transformou de uma maneira em que a história continua sendo contada. Isso é muito interessante, né? E nessa turnê, né, a turnê The Eras, né, as eras, mostra cada etapa desse processo dela. E as pessoas gostam de ver isso, né? Então,
Se foi tramado antes, eu não sei, mas foi muito bem feito. E o que quer que aconteça com a vida dela, se casar, tiver filho e tal, tudo vira matéria-prima para as canções, afinal de contas. É tudo. É o próximo passo, Leila. Ela vai casar, vai ter um filho, vai ser a próxima era. Os fãs já estão especulando. Ai, meu Deus, o próximo álbum vai ser tão bom, romântico. A gente vai saber mais do relacionamento dela com o Travis. E agora não dá para não fazer um paralelo com outra pessoa que fez show em 2023 no Brasil, Paul McCartney, que é de uma outra geração, não é da geração que vem ao mundo com as redes sociais, como sabemos, né? Beatles começam lá nos anos 60, aquela coisa toda. E é impressionante que ele, como a carreira solo, tenha conseguido ter êxito e levar uma quantidade semelhante à que ela leva aos estádios e com público de diferentes gerações. Então, eu fui ao show com a minha mãe de 81 anos e a minha filha de 15, as duas amarradonas. E sendo que ele é muito perfil baixo nas redes sociais. Então, é outro caminho que também existe. É verdade. Essa seria uma análise interessante de se fazer, não é, Ana? Comparar esses próximo dois artigo, perfis. hein, Não, sim. Comparar esses dois perfis é uma ótima sugestão. E sem dúvida, o Paul, claro, né, também, enfim, né, o John e o George já morreram, e o Ringo nunca foi a figura de frente dos Beatles, mas, enfim, era um Beatle, né? E por ser um Beatle já é por si só importante. Mas é interessante, você falou, a música dos Beatles, ela é passada de geração para geração. E é uma outra forma de narrar. A narrativa foi feita, sei lá, 60 anos atrás, a construção, e a gente continua contando essa história, porque ela é muito boa, né? Porque é uma história muito boa, muito bem feita. Eu não sei se dá pra gente fazer uma análise junto com o trabalho da Taylor. O que você acha? Desculpa, Leila. Imagina, é isso aí, pra isso aí. Eu acho bem legal. Quando a gente estava fazendo o artigo, eu já falei até pro professor que eu já estava pensando em várias coisas e a gente tinha um limite, assim, né? Então, aí ficou até meio, queria fazer mais. Tem tanta coisa sobre a Taylor até. Muito conteúdo, muito conteúdo. Mas e o Paul? Também. Também dá pra... Não tenho muitas informações sobre a carreira dele, mas eu acho também que é bem legal. O que me chama a atenção é que até composições recentes dele tem uma qualidade, né, visível, assim, audível no caso. Mas eu me pergunto se a Taylor vai ter essa longevidade, porque é isso, o cara tá com 81 anos, ela tem 34, então tem uma estrada aí pela frente. Será? Só o futuro dirá. Não. Vamos perguntar à inteligência artificial. Mas é uma questão. Qualquer hora ela grava com ele. Aliás, ela deu um twistzinho recente, né? Que ela chamou alguns artistas mais alternativos. O The National e o Bon Iver, né? Ela gravou canções com eles, tanto no disco deles com participação dela, quanto no disco dela com participação deles. Isso já pode ser o próximo passo. Ela vai se tornar um pouco mais alternativa, não sei. É uma mudança assim, para atrair um outro público que ela ainda não atinge. Me atingiu por conta disso. E vocês acham que eleição americana, que temos agora em 2024, isso também vai ser algo com que ela vai ter que lidar de uma forma ou de outra, mesmo que seja não se posicionando? Uma eleição que vai ser polarizada, obviamente. E aí? Bem, a eleição é sempre uma complicação, né? Se eu fosse o gestor de carreira de um artista qualquer, eu falaria não se pronuncie. E, apesar de eu ter minha posição e tudo mais, provavelmente o artista vai ter a dele, porque é sempre uma forma de você perder gente, perder a atenção das pessoas. E nos Estados Unidos tem muito essa coisa, né? Não, eu não estou aqui para política. Eu me lembro que quando eu estava lá, teve aquela polêmica dos jogadores que ajoelhavam durante o hino. E aí eles reclamavam, que absurdo, estão politizando o futebol, como se parar para o hino não fosse um ato político, né? Mas, enfim, então eu imagino que a Taylor não vai entrar nessa disputa política, a não ser que ela chegue num momento parecido com o que a gente teve agora no Brasil, né? Em que ou você se pronuncia ou você vai ser criticado por todos, né? E a política americana tem efeito no mundo inteiro. Então, assim, se for uma disputa menos acirrada, ou seja, se não tiver o Donald Trump, né, eu imagino que ela não vá se pronunciar. Na outra hipótese, eu não sei. Pode ser que ela tenha que se pronunciar, né? Ana, se você se encontrasse com a Taylor Swift e pudesse fazer uma pergunta para ela, o que você perguntaria? Ixi, que pergunta difícil. Eu não sei. Eu acho que
seria algo sobre isso, assim. Não sei se ela ia responder, né, sinceramente, mas acho que eu ia ficar achei curiosa. que você fosse perguntar pra ela se tinha vaga de estágio. Agora. Pô, eu quero. É verdade, dei mole aqui. Eu ia perguntar, eu ia falar que eu ia perguntar sobre as estratégias dela, mas essa pergunta é bem melhor. Pronto, então resolvido. O que eu falaria? Eu posso acompanhar? Quem é o seu RP, né? Quem é? Eu posso quero virar saber. agora. Poxa. Bora chamar a Taylor Swift para dar uma canja e uma aulinha aqui na SMI. Gente, com isso eu agradeço vocês. Foi um prazer de verdade. Eu tenho uma surpresa. Tchananã, eu não falei que ia ter pulseirinha da amizade. Olha aqui, podem escolher, ó, feitas pelas minhas filhas pro show da Taylor. Então, olha aqui, ó, compartilhando as pulseirinhas da amizade. Bacaníssima, Leila. Muito obrigado. Muito legal. Olha que legal. É isso. Com isso a gente encerra, pessoal. Eu fico devendo para vocês pulseirinha da amizade também. Valeu? Até o próximo Meio Tempo.